Olá pessoal, tudo bem com os senhores? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje eu vou compartilhar com vocês o porquê o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, amém? Vamos lá então, espero que todos vocês gostem desse estudo. Vamos lá. Basicamente, podemos dizer que Jesus morreu para redimir os pecadores dos seus pecados. Logo, a morte de Jesus foi expiatória. O significado da expiação foi provida por Cristo e inclui as ideias de sacrifício, propiciação e substituição e reconciliação. Beleza? Podemos entender melhor porque Jesus morreu quando olhamos para o significado original da palavra expiação. Em seu sentido mais básico, essa palavra traz a ideia de pagamento, indicando um tipo de transação comercial em que uma pessoa compra algo de outra pessoa. Beleza? Então, quando falamos que Cristo expiou o nosso pecado, ou que Ele nos redimiu, no sentido mais básico, estamos dizendo que Cristo pagou o nosso pecado diante de Deus e nos comprou. Isto está em harmonia com o testemunho bíblico que mostra que a nossa redenção custou um alto preço. E isto é, o preço de sangue de Jesus Cristo. Amém? Inclusive, o próprio Senhor Jesus indica que foi isso mesmo que aconteceu quando ele estava na cruz, já no final do seu período de sofrimento durante a crucificação. Jesus Cristo exclamou: está consumado. Nós podemos acompanhar em João capítulo 19, versículo 30. Essa expressão traduz justamente um termo comercial que naquele tempo indicava a quitação total de uma dívida. Mas, à luz dessa verdade bíblica que mostra que, de fato, a redenção foi um pagamento, uma compra, surgiram várias teorias ao longo da história da igreja, na tentativa de explicar o significado da morte de Jesus e responder de uma forma mais profunda o porquê Jesus morreu na cruz. Tem umas explicações meio erradas sobre isso. Explicações erradas sobre o porquê Jesus morreu na cruz. Vamos nessa? Vamos lá. Algumas pessoas tentam explicar por que Jesus morreu na cruz, defendendo que a morte expiatória de Cristo foi apenas um exemplo para a humanidade e que a ideia de expiação é simplesmente um conceito metafórico. De acordo com essas pessoas, a obra de Jesus simplesmente inspira o homem. Ele serve como um bom exemplo de fé, amor e obediência a Deus. Não é tão simples assim, né? Em outras palavras, o homem pode ter o seu relacionamento com Deus restaurado ao adotar a mesma conduta de Jesus. Creio que não. É uma das formas meio erradas, né? De forma semelhante, outras pessoas ignoram completamente o testemunho bíblico a respeito da santidade, retidão e justiça de Deus e adotam uma visão de que a morte de Jesus Cristo foi unicamente para mostrar o amor de Deus e nos influenciar moralmente. A ideia é que quando tomamos consciência do amor de Deus, somos curados da ignorância e deixamos de sentir medo de Deus. Nesse caso, podemos ser reconciliados com Deus, não exatamente pela obra de Cristo, mas por entendermos o seu amor e mudarmos a nossa atitude. Há também quem defenda que Jesus morreu unicamente com a finalidade de exibir aos homens a justiça de Deus. Essas pessoas acreditam que Jesus não morreu para pagar efetivamente o preço real pelo pecado dos homens, mas que a sua morte serviu apenas como uma substituição penal, fornecendo então um fundamento para o perdão divino e ao mesmo tempo mostrando que Deus não aprova o pecado, preservando assim o governo moral de Deus. Então, nessa teoria, a morte de qualquer pessoa teria cumprido o mesmo propósito da morte de Jesus Cristo, desde que os pecadores fossem convencidos das implicações penais de seus pecados. Por fim, há também pessoas que acreditam que
que Jesus morreu para pagar um resgate a Satanás, com a finalidade de libertar o homem do poder das forças das trevas. Essas pessoas pensam que Satanás tinha um controle total sobre a humanidade, mantendo os homens como reféns. Então, a morte de Jesus foi como o pagamento de um resgate pago a um sequestrador. Já pensou? O motivo, irmãos, correto do porquê Jesus morreu na cruz. Vamos lá. Sem dúvida nenhuma, a morte expiatória de Jesus Cristo envolveu muitos aspectos que tornam o seu significado muito mais profundo. A obra expiação definitivamente foi uma obra complexa. Isso quer dizer que não podemos cair no erro de enfatizar um único aspecto da expiação em detrimento de outros. Amém? As pessoas que explicam de forma equivocada o porquê o Senhor Jesus morreu caem exatamente nesse tipo de erro. É por isso que as teorias que apresentamos aqui, todas elas possuem alguma dimensão de verdade, mas, por outro lado, elas erram ao desprezar o ensino bíblico completo sobre o assunto. Podemos então dizer, de fato, que a morte do Senhor Jesus Cristo mostrou a imensidão do amor de Deus ao entregar o seu Filho por nós, bem como não deixou qualquer dúvida sobre a gravidade do pecado, assim como revelou a inescapável justiça de Deus que requer a punição deste pecado. Em sua morte, o Senhor Jesus também nos deu um exemplo insuperável de obediência e dedicação a Deus. Além disso, na sua morte expiatória, Jesus também triunfou sobre o império do mal e libertou aqueles que estavam cativos sobre as forças da impiedade. Mas isso não significa que a obra da expiação pode ser reduzida a um mero exemplo, a uma simples influência moral ou a uma lógica governamental. Além disso, de fato, a expiação fala sobre o pagamento de um resgate, mas, obviamente, esse pagamento não foi pago a Satanás. A verdade é que Jesus morreu para quitar a dívida do pecador, uma dívida devida a Deus, porque o pecado é a transgressão da lei de Deus. Em outras palavras, a verdade fundamentada, que fundamenta todos os outros aspectos da expiação, é a de que Jesus morreu para satisfazer a justiça divina ao substituir efetivamente o lugar do pecador e quitar a sua dívida que, de outra forma, jamais seria quitada. Jamais. Entendeu? Dessa forma, Cristo cumpriu o plano de redenção, concebido ainda na eternidade. Antes de o mundo existir, Deus, o Pai, já havia decidido enviar o seu Filho para pagar o preço por nossa culpa moral. A morte de Jesus mostra que o Pai aceitou o pagamento do Filho em favor das pessoas culpadas e que jamais poderia pagar a sua dívida. Somos todos culpados. Graças a Jesus Cristo fomos perdoados. Irmãos, essa teoria considera corretamente o efeito principal da morte de Jesus Cristo. Tem sido chamada na teologia de teoria da satisfação. Isso porque ela enxerga que Jesus morreu para satisfazer um princípio na teoria da natureza, teologia sistemática de Erickson, de 1992. Então, a morte de Jesus Cristo mostra que Deus é tão amoroso que enviou seu próprio Filho para tomar o lugar dos pecadores, mas também mostra que Deus é tão justo que nem poupou nem mesmo o seu Filho, que tomou o lugar dos pecadores. Está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 32. Por isso, a Bíblia deixa claro que Deus é tanto justo quanto justificador. Podemos achar em Romanos, capítulo 3, versículo 26. Como resultado, agora os redimidos são propriedade do próprio Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Isso está de acordo com o que escreveu o apóstolo Paulo ao explicar que os crentes não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. 1 Coríntios 6,
versículo 20. Então, Jesus morreu na cruz para que tudo isso fosse possível. E o centro de sua obra expiatória substitutiva enfatiza o seu sacrifício propiciatório, a substituição efetiva dos pecadores diante da justiça de Deus e, com base em seus méritos, a reconciliação de Deus com os pecadores irredimidos. Graças, irmãos, graças ao sangue precioso de Jesus Cristo, pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, nós podemos ter a possibilidade de sermos redimidos, de sermos salvos. Quando você realmente como que eu posso explicar? Se arrepende do seu pecado e não pratica mais aquele pecado, você aceita Jesus Cristo como seu único Salvador. Quando nosso Deus nos olha, Ele não vê pecado na gente, porque Jesus Cristo comprou o nosso pecado por um alto preço. Então, ao aceitarmos o nosso Senhor Jesus Cristo como o único Salvador, os nossos pecados são apagados. Mas, como Jesus diz, ele diz assim: os seus pecados foram perdoados, porém vá e não peques mais. Vai e não peques mais, não faça as mesmas coisas que fazia. Nós somos uma nova criatura, nós somos lavados, nós somos remidos, nós somos curados. Somos uma nova criatura em Jesus Cristo. E somos considerados filhos de Deus adotivos. E os nossos pecados já eram. Fomos perdoados. Jesus perdoou os nossos pecados. Jesus curou as nossas feridas. Jesus carregou as nossas feridas nas costas. Então, irmãos, com a graça do Senhor Jesus Cristo, fomos sarados. Amém? Espero que todos tenham gostado do estudo. E, meus irmãos, dê o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe essa mensagem. Amém? Até o próximo vídeo, meus queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Fiquem com Deus, irmãos. Tchau, tchau.